Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! A verdade escondida. Daniel estava na cidade para uma simples visita, algo rápido e sem complicações. Seu primo, Lucas, tinha insistido para ele passar o fim de semana na casa dele. Mas quando Daniel chegou, o clima estava estranho. A rua onde Lucas morava parecia deserta, e as casas ao redor, fechadas. Daniel sentiu um frio na espinha, algo que ele não conseguia explicar. Lucas parecia diferente, mais reservado, com olheiras profundas e um olhar distante. Ele não falava muito, apenas mencionava como as coisas haviam mudado na cidade desde a última vez que Daniel esteve lá. Daniel sentiu que havia algo a mais que Lucas não estava contando. Durante o jantar, Lucas mal tocou na comida, o que só aumentou a sensação de desconforto de Daniel. No meio da noite, Daniel acordou com um som estranho vindo da rua. Levantou-se, olhou pela janela e viu uma figura de capuz caminhando lentamente. A pessoa parou em frente à casa de Lucas, olhou para a janela de Daniel e depois desapareceu na escuridão. Daniel sentiu um arrepio e voltou para a cama, tentando esquecer o que tinha visto. No dia seguinte, Lucas parecia mais agitado, como se soubesse algo que Daniel não sabia. "Tem algo que você precisa ver", disse Lucas, levando Daniel para o sótão da casa. Lá em cima, ele mostrou a Daniel uma série de recortes de jornal e fotos antigas, todas sobre desaparecimentos misteriosos na cidade. A maioria dos casos estava relacionada à rua onde Lucas morava. Daniel começou a juntar as peças. Os desaparecimentos estavam ligados de alguma forma a um grupo de moradores antigos que ainda vivia na rua, incluindo o próprio Lucas. Daniel tentou confrontar o Lucas sobre isso, mas ele ficou evasivo. "É melhor você não se envolver mais", disse Lucas, sua voz baixa e tensa, como se estivesse com medo de algo. Durante a tarde, Daniel decidiu explorar a rua por conta própria. Ele caminhou pelas calçadas desertas, observando as casas antigas com janelas fechadas. Em algumas delas, ele viu sombras se movendo por trás das cortinas, mas ninguém saía ou entrava. Havia uma sensação de vigilância constante, como se algo estivesse sempre observando. Quando Daniel passou pela casa de um dos moradores mais antigos, ele viu um velho sentado na varanda. O homem o observou atentamente, sem dizer uma palavra, até que Daniel se aproximou. "Você devia ir embora enquanto ainda pode", disse o velho, antes de entrar rapidamente na casa e fechar a porta com força. Daniel ficou parado ali, sentindo o peso do aviso. Lucas insistiu para que Daniel voltasse para casa, dizendo que o fim de semana havia sido uma má ideia. "Há coisas que você não deveria saber", repetia Lucas, enquanto empacotava as malas de Daniel. Mas Daniel estava determinado a descobrir o que realmente estava acontecendo. Ele sabia que algo estava profundamente errado naquela rua. Naquela noite, Daniel decidiu ficar acordado e observar a rua. Às 3 da manhã, ele viu várias pessoas saindo de suas casas, todas vestidas de preto, caminhando silenciosamente na direção de uma construção abandonada no fim da rua. Daniel sentiu que aquilo era uma espécie de ritual. Ele os seguiu, mantendo distância e se escondendo nas sombras. A construção abandonada era uma antiga fábrica, com janelas quebradas e paredes cobertas de grafite. Daniel viu o grupo entrar pela porta principal, mas hesitou em segui-los. De alguma forma, ele sabia que, se entrasse ali, não haveria volta. Mas a curiosidade e o medo se misturaram, empurrando-o adiante. Ele entrou, mantendo-se em silêncio absoluto. Dentro da fábrica,
Daniel viu uma cena que jamais esqueceria. O grupo estava reunido em um círculo, todos com as cabeças baixas, murmurando algo inaudível. No centro do círculo havia uma marca estranha no chão, algo que parecia uma mistura de símbolos antigos e modernos. O ar estava pesado, carregado de uma energia que Daniel não conseguia explicar. Lucas estava lá, entre eles, com o mesmo olhar vazio que Daniel havia notado antes. Você não deveria estar aqui, sussurrou Lucas, mas antes que pudesse dizer mais, o círculo começou a se mover, como se fosse uma entidade própria. As luzes tremeluziram, e Daniel sentiu uma pressão nos ouvidos, como se algo estivesse tentando entrar em sua mente. De repente, tudo ficou escuro. Daniel ouviu gritos, mas não conseguia distinguir de onde vinham. Ele tentou correr, mas parecia estar preso no mesmo lugar. Uma voz dentro de sua cabeça começou a sussurrar coisas horríveis, palavras que ele não entendia, mas que causavam uma dor insuportável. Quando as luzes voltaram, ele estava sozinho na fábrica. Daniel cambaleou para fora da fábrica, com a cabeça girando e as pernas trêmulas. Ele mal conseguia pensar, as imagens do que viu se misturando com o som dos gritos. Quando finalmente conseguiu voltar para a casa de Lucas, encontrou-a vazia. Lucas havia desaparecido, assim como todos os outros moradores da rua. Era como se nunca tivessem existido. Dias depois, a polícia encontrou Daniel vagando pela cidade, em estado de choque, incapaz de falar sobre o que aconteceu. A rua onde Lucas morava estava completamente deserta, sem sinal de vida. A única coisa que restava era a fábrica, agora completamente demolida, como se alguém quisesse apagar qualquer vestígio do que havia acontecido. Daniel nunca mais voltou àquela cidade.